Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você nesse dia a refletir comigo no texto de Daniel, capítulo de número 3, dos versos de número 17 a 20, onde a palavra de Deus diz assim: Se o nosso Deus, a quem nós servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e que os lançassem na fornalha de fogo ardente. Estaremos refletindo nesse dia a respeito do tema Fé à prova de fogo. O texto que meditaremos hoje nos apresenta o relato da fé de 3 jovens que foram provados pelo fogo. Contudo, não se queimaram. Isso porque o cristão, possuidor da verdadeira fé, não procura brechas para escapar. Simplesmente obedece a Deus e sabe que Ele fará aquilo que for melhor para mim e para você. Ao se deparar com o texto de Isaías, no capítulo de número 43, versículos de 1 a 2, nós podemos perceber que quando eu e você acreditamos na palavra de Deus, ela se cumpre para a glória de Deus. Então vejamos o que diz esse texto. Mas agora sim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Esses 3 jovens não eram apenas ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes. Colocaram a sua fé em ação. Então vejamos o que Tiago nos instrui em sua carta, no capítulo de número 1, versículo de número 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra de Deus, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A fé, ela se baseia em ordens e em promessas, não em argumentos e explicações. Você não precisa explicar para ninguém, não precisa se justificar. Você precisa apenas crer, precisa apenas obedecer, precisa apenas colocá-la em prática. Portanto, devemos entender que os tempos de adversidade normalmente são tempos de oportunidade, especialmente quando o povo de Deus está sendo perseguido por sua fé. Foi o próprio Senhor Jesus que deixou muito claro isso, ao afirmar no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 13, dos versos 5 a 13. E com isso eu quero encerrar nesta oportunidade essa reflexão, essa mensagem. Então, esteja atento ao que o Senhor Jesus falou no Evangelho de Lucas 13, dos versos 5 a 13, que diz assim: Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvides falar de guerras e rumores de guerra, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa. Para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que for concedido naquela hora, isso falai. Porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo.
O irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos, haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Meu irmão e minha irmã, pense sobre isso e lembre-se que o Senhor livra o seu povo na prova e não da prova. Tenha diante de si os desafios e que lhe são propostos todos os dias, mas, sobretudo, lembre-se que é diante de tais percalços da vida que nós precisamos exercitar essa fé à prova de fogo. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe poderosamente.